Olá, meus queridos. Sou Conceição Oliveira. Tenho 78 anos agora. Nascida e criada em Recife. Pernambuco, terra do frevo e da alegria. Vocês conseguem imaginar o que é viver quase 8 décadas neste Brasil nosso? Pois é. Minha vida daria um livro. Mas hoje, quero contar para vocês a história que mudou completamente meu mundo, quando eu tinha 62 anos. Sabe aquele tipo de segredo que, quando vem à tona, vira tudo de cabeça para baixo? Foi isso que aconteceu comigo. E peço que vocês fiquem até o final, porque o desfecho dessa história surpreendeu não só a mim, mas a toda a minha cidade. Nossa, e como o tempo passa? Não é mesmo. Parece que foi ontem que o Brasil comemorava o tricampeonato na Copa do Mundo de 70, quando Pelé ainda brilhava nos campos. Foi nessa época que minha jornada começou de verdade. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. Viu, adoro saber quem são vocês, que gastam um tempinho do seu dia escutando as histórias dessa senhora aqui. Vixe Maria, já estou aqui, divagando antes mesmo de começar. Mas é que quando a gente fica mais velha, as lembranças às vezes se embaralham. E precisamos de um tempinho para organizar tudo direitinho na cabeça. A história que vou contar para vocês é sobre família, traição, perdão e, principalmente, sobre amor. Um amor que cresceu nas circunstâncias mais inesperadas possíveis. Vocês estão preparados? Então vamos lá. Acomode-se bem. Pegue seu cafezinho ou chimarrão para os amigos do Sul e vamos juntos nessa viagem pelo tempo. Nasci em 1947, numa casa simples do bairro de Casa Amarela. Meus pais, seu Joaquim e Dona Teresa, eram gente simples e trabalhadora. Papai trabalhava no porto, carregando e descarregando mercadorias dos navios que chegavam do mundo todo. Mamãe cuidava da casa e complementava a renda, lavando roupa para fora, na nossa casa de 3 cômodos pequenos. Vivíamos eu, meus 4 irmãos, e ocasionalmente algum primo ou tio que precisava de abrigo temporário. A vida não era fácil, mas era repleta de alegria. Nossa casa sempre tinha cheiro de feijão com carne seca no fogão. E aos domingos, quando a família toda se reunia, mamãe fazia uma feijoada que, Ave Maria, dava água na boca só de sentir o cheiro subindo da cozinha. Era o dia mais esperado da semana. Quando tios, primos, compadres e comadres se juntavam no quintal, debaixo da mangueira, com sanfona, violão e muita conversa boa. Estudei até a 4ª série do primário na escolinha municipal do bairro. A professora Dulce, uma senhora de cabelos grisalhos sempre presos num coque, era rigorosa mas justa. Conceição. Ela me dizia: menina inteligente, como você precisa estudar muito para ter um futuro melhor que o nosso. Mas naquele tempo, para uma menina de família pobre, estudar além do primário era quase um luxo. Logo cedo comecei a ajudar mamãe com as roupas, aprendendo a arte de deixar os lençóis brancos como nuvens, mesmo lavando tudo no tanque, esfregando na pedra. Nossa rotina era marcada pelo sino da igreja de São Sebastião, que tocava às 6 da manhã e às 6 da tarde. Papai era devoto fervoroso. Nunca perdia uma missa de domingo. Mamãe, mais discreta na fé, mantinha um altarzinho em casa com imagens de Nossa Senhora Aparecida, São Jorge e Padre Cícero. Ela acendia velas e fazia suas orações em silêncio, enquanto cuidava das tarefas domésticas. Na adolescência, aos 14 anos, comecei a trabalhar como ajudante na mercearia do seu Manuel, um português que chegou ao Recife ainda jovem e construiu seu pequeno comércio com muito suor. Trabalhe com honestidade. Menina,
Ele sempre repetia com seu sotaque carregado. Que o resto a vida se encarrega de trazer, foi lá que aprendi a fazer contas rapidamente. A atender o público com um sorriso no rosto mesmo quando meus pés doíam de tanto ficar em pé. E principalmente, a observar as pessoas. E, como eu observava, conhecia cada freguês pelo nome, sabia suas preferências, seus hábitos. Dona Jurema, que sempre comprava cachaça escondida do marido, colocando a garrafa dentro da bolsa, enquanto pedia que eu anotasse no caderninho como remédio para reumatismo. Seu tenor, viúva recente, que vinha comprar apenas o suficiente para uma refeição, como se ainda não tivesse se acostumado a cozinhar só para si. E havia as crianças do bairro que juntavam moedas para comprar balas e pirulitos, contando centavo por centavo no balcão, com olhos brilhantes de expectativa. Foi na mercearia que conheci Antônio, meu futuro marido. Ele trabalhava na fábrica de tecidos, que ficava a alguns quarteirões dali, e vinha sempre comprar cigarros no final do expediente. Alto, magro, de pele morena e um sorriso largo que mostrava todos os dentes muito brancos. Antônio logo chamou minha atenção. Ele tinha um jeito calmo de falar. Uma educação que se destacava entre os rapazes do bairro. E sonhava em ter seu próprio negócio um dia. Começamos a conversar nos breves momentos em que a mercearia estava vazia. Ele me contava sobre os livros que lia, sobre os planos de estudar à noite para terminar o ginásio, sobre o sonho de abrir uma pequena loja de materiais de construção. Eu o achava o homem mais inteligente que já havia conhecido. Nosso namoro começou de forma discreta. Antônio pediu permissão ao meu pai, como mandava o costume, para me visitar aos domingos. Papai, desconfiado como todo pai de moça solteira, fez 1000 perguntas antes de concordar. Esse rapaz tem futuro, ele disse depois para a mamãe, sem saber que eu escutava atrás da porta. Não é como esses vagabundos que só querem saber de farra. Por 2 anos, namoramos sob os olhares atentos da família e da vizinhança. Antônio vinha me visitar religiosamente aos domingos depois da missa, sempre trazendo um pequeno presente. Uma fita para o cabelo. Chocolate? Às vezes uma flor colhida no caminho. Conversávamos na sala, sob o olhar vigilante de mamãe, que fingia costurar enquanto prestava atenção em cada palavra nossa. M1967. Quando eu tinha 20 anos e Antônio 24, nos casamos na igreja de São Sebastião. Foi uma festa simples, mas bonita. Mamãe e as tias passaram semanas preparando salgadinhos, doces e um bolo de 3 andares coberto com glacê branco. Meu vestido foi costurado pela minha madrinha, Dona Carminha, a melhor costureira do bairro, que usou o tecido de cetim que Antônio conseguiu com desconto na fábrica onde trabalhava. Nossa casa de recém-casados era alugada, pequena mas aconchegante, em um bairro próximo ao centro. Antônio continuava na fábrica, agora como supervisor, e eu deixei a mercearia para me dedicar ao lar. Como era esperado das mulheres casadas, naquela época, nos primeiros anos, economizamos cada centavo que podíamos, sonhando com a casa própria e com a pequena loja que Antônio queria abrir. Foram anos de muito trabalho e algumas privações, mas éramos jovens e cheios de esperança. Às vezes, nos domingos de folga, íamos até a praia de Boa Viagem. Ainda pouco urbanizada na época, caminhávamos de mãos dadas pela areia, fazendo planos para o futuro, sonhando com os filhos que teríamos, com a vida que construiríamos juntos. M1969. Quando o Brasil inteiro vibrava com a classificação para a Copa do Mundo, descobri que estava grávida. Foi uma das maiores alegrias da minha vida. Antônio, ao saber da notícia, me rodou pela sala,
gritando que seria pai, que teríamos nosso herdeiro. Ele já imaginava um menino que seguiria seus passos, que o ajudaria no negócio que ainda sonhava em abrir. A gravidez transcorreu sem problema, apesar do médico do posto de saúde ter me alertado que eu era uma primípara idosa por estar tendo o primeiro filho depois dos 20 anos. Imagine so. Minha gente, hoje em dia as mulheres têm filhos com 30, 40 anos. E naquela época, aos 22, eu já era considerada velha para ser mãe de primeira viagem. Em maio de 1970, nasceu nosso primeiro filho, um menino forte e saudável que chamamos de Carlos Roberto, em homenagem ao pai de Antônio, que havia falecido anos antes. Foi um parto difícil, mais de 12 horas de dor. Mas quando colocaram aquele pacotinho vermelho e chorão em meus braços, tudo valeu a pena. Antônio, ao ver o filho, chorou como criança, repetindo: meu filho, meu filho, enquanto tocava com cuidado a cabecinha coberta por uma penugem escura. Os primeiros meses com Carlinhos foram de aprendizado constante. E eu, que tinha ajudado a criar meus irmãos mais novos, achava que sabia tudo sobre bebês. Mas cada criança é um mundo diferente. Carlinhos tinha cólicas fortes que o faziam chorar madrugadas inteiras. Recusava o peito às vezes, preferindo a mamadeira com leite de vaca, que o médico recomendou como complemento. Antônio, quando não estava trabalhando, me ajudava como podia, trocando fraldas de pano, ninando o menino, para que eu pudesse descansar um pouco. Com a chegada do bebê, nossos planos de economizar para a loja própria tiveram que ser adiados. O salário de Antônio, que antes dava para guardarmos um pouquinho todo mês, agora mal cobria as despesas. Leite, fraldas, remédios para as cólicas e gripes ocasionais, roupinhas que Carlinhos crescia tão rápido que mal dava tempo de usar. Tudo isso consumia nossos recursos. Para ajudar nas despesas, comecei a fazer bolos e salgados por encomenda. Aproveitava as horas em que Carlinhos dormia para preparar coxinhas, empadinhas e bolos que vendiam bem para festas de aniversário e pequenas comemorações na vizinhança. Não era muito, mas ajudava a equilibrar o orçamento doméstico. Em 1972, quando Carlinhos já tinha 2 anos e começava a falar algumas palavras como papá, mamã e água, Antônio chegou em casa com uma novidade que mudaria nossas vidas. Havia sido promovido a gerente da seção de expedição na fábrica, o que significava um aumento considerável no salário. Além disso, um colega de trabalho ofereceu sociedade em uma pequena loja de materiais de construção que estava abrindo no bairro vizinho, Conceição. E ele me disse, os olhos brilhando de entusiasmo: essa é nossa chance. Com a promoção, posso trabalhar na fábrica durante o dia e cuidar da loja à noite e nos fins de semana, até que o negócio cresça o suficiente para eu me dedicar só a ele. Era um plano arriscado. Significava que Antônio ficaria ainda mais tempo fora de casa, que eu teria que cuidar de Carlinhos praticamente sozinha, que nossos momentos em família seriam ainda mais raros. Mas como negar aquele sonho que ele acalentava há tanto tempo? Como não apoiar o homem que trabalhava tão duro para nos dar uma vida melhor? Vamos em frente, respondi depois de pensar um pouco. Se é isso que você quer, eu te apoio. Vamos conseguir. E assim começou uma nova fase em nossas vidas. Antônio saía de casa às 6 da manhã para a fábrica. Voltava rapidamente para jantar por volta das 5 da tarde. E seguia para a loja, onde ficava até às 9 da noite. Aos sábados, passava o dia inteiro no novo negócio. E mesmo aos domingos, depois da missa, frequentemente ia só dar uma olhadinha que acabava durando horas. Confesso que sentia falta dele,
que às vezes me pegava ressentida com aquela ausência constante. Carlinhos também sentia a falta do pai, correndo para a porta sempre que ouvia passos na escada, gritando papai, papai, com uma expectativa que muitas vezes acabava em decepção, mas eu entendia que era um sacrifício necessário, que Antônio estava construindo algo para nosso futuro, para o futuro do nosso filho, e o sacrifício começou a dar frutos. A loja prosperava. O nome de Antônio ficava conhecido no ramo. M1974. Ele pôde deixar o emprego na fábrica para se dedicar integralmente ao negócio próprio, que agora ocupava um espaço maior e mais bem localizado. No mesmo ano, conseguimos comprar nossa casa própria, uma construção simples, mas espaçosa, com 3 quartos, sala, cozinha e um quintal, onde plantei jasmins e rosas. Foi nessa época que comecei a pensar em ter outro filho. Carlinhos já tinha 4 anos. Ia para a escolinha pela manhã. E eu sentia que era hora de aumentar a família. Antônio, apesar de dizer que estava satisfeito com nosso menino, também gostava da ideia de ter mais um filho. De preferência, uma menina para te fazer companhia, como ele dizia. Mas os meses passavam e a gravidez não vinha. Tentamos por mais de 1 ano sem sucesso. Consulté médico. Tomei chás recomendados por Dona Cefinha, uma parteira antiga do bairro. Fiz promessas para São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. Nada funcionava. Os médicos diziam que eu estava saudável, que não havia razão aparente para a dificuldade, que era só questão de tempo e paciência. M1976. Quando já havíamos praticamente desistido da ideia de ter outro filho, Antônio começou a fazer viagens frequentes para São Paulo, para comprar mercadorias diretamente dos fabricantes, conseguindo assim melhores preços para a loja, que agora havia se expandido para um segundo ponto comercial na cidade. Foram meses difíceis para mim, com Antônio passando cada vez mais tempo fora, seja nas viagens ou cuidando das 2 lojas. Eu me sentia sozinha, às vezes até um pouco abandonada. Carlinhos, agora com 6 anos, estava na escola primária, cheio de energia e perguntas que nem sempre eu sabia responder. Onde está papai? Porque ele nunca brinca comigo. Quando ele vai voltar? Durante uma dessas viagens de Antônio, recebi a visita de Carminha, minha comadre e melhor amiga desde a infância. Ela me encontrou chorando na cozinha, depois de mais uma noite sozinha com Carlinhos, que havia tido febre alta e me deixado acordada a madrugada inteira. Não pode continuar assim. Conceição, ela me disse enquanto me servia um café forte. Você está se acabando, criando esse menino praticamente sozinha, enquanto Antônio só pensa nos negócios. Precisa conversar com ele, exigir mais presença, mais atenção. Naquela noite, repassei mentalmente tudo o que Carminha havia dito. Parte de mim sabia que ela tinha razão, que eu merecia mais atenção, que Carlinhos merecia um pai mais presente, mas outra parte, a que havia sido criada para ser uma boa esposa, para apoiar o marido em suas decisões, resistia à ideia de fazer cobranças. Afinal, Antônio estava trabalhando duro para nos dar conforto, para garantir um futuro melhor para nosso filho. Como eu poderia reclamar disso? Quando Antônio retornou da viagem, 3 dias depois, eu estava decidida a ter uma conversa franca com ele. Preparei seu jantar favorito. Coloquei Carlinhos para dormir mais cedo. E esperei. Ele chegou tarde, como de costume, trazendo uma mala cheia de amostras e catálogos. O rosto cansado, mas satisfeito. Precisamos conversar, eu disse depois que ele terminou de comer. Antônio me olhou surpreso, colocando o garfo sobre o prato.
Aconteceu alguma coisa. Carlinhos está bem. Carlinhos está bem agora. Mas teve febre alta há 2 dias. Fiquei a noite toda acordada com ele. Preocupada. Zotzinia, como tenho ficado a maior parte do tempo nos últimos anos? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Conceição, você sabe que estou trabalhando por nós. Pela nossa família. As lojas estão crescendo. Logo vamos poder ter uma vida ainda melhor. Talvez até contratar uma empregada para te ajudar em casa. Não quero uma empregada. Antônio, quero um marido presente. Quero que meu filho tenha um pai que o veja crescer. Que brinque com ele. Que esteja aqui quando ele precisar. De que adianta todo esse conforto material se vivemos como estranhos sob o mesmo teto? A conversa se estendeu pela noite. Houve lágrimas. Acusações. Promessas. Antônio jurou que reduziria as viagens, que contrataria um gerente para uma das lojas para poder estar mais tempo em casa. Eu prometi ter mais paciência, entender melhor as exigências do negócio. Por algumas semanas, as coisas realmente melhoraram. Antônio chegava mais cedo em casa. Brincava com Carlinhos antes de dormir. Tirava alguns domingos para passeios em família. Ele até começou a demonstrar mais interesse na ideia de termos outro filho, sugerindo que talvez eu devesse consultar um especialista em São Paulo durante sua próxima viagem. Foi nesse clima de reconciliação que recebi, em uma manhã de abril de 1977, a notícia que mudaria completamente o rumo de nossas vidas. Antônio havia saído para mais uma viagem 2 dias antes. Prometendo voltar no final da semana, eu estava em casa, preparando o almoço para quando Carlinhos voltasse da escola, quando ouvi batidas insistentes na porta. Ao abrir, me deparei com uma mulher que nunca tinha visto antes. Alta, magra, de cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo baixo, olhos vermelhos, como se tivesse chorado muito. Ao seu lado, segurando sua mão, estava uma menina pequena, de aproximadamente 3 anos, com cachinhos escuros e olhos muito parecidos com os de... Meu coração parou por um instante. Os olhos da menina eram inconfundivelmente parecidos com os de Carlinhos, com os de Antônio. Você é a esposa de Antônio Ferreira? A mulher perguntou com voz trêmula. Assenti, incapaz de falar. Um nó se formando em minha garganta. Meu nome é Regina. Preciso falar com você. É sobre Antônio e sobre Laura. Ela olhou para a menina ao seu lado, que me observava com curiosidade inocente. Naquele momento, mesmo antes que Regina falasse, eu já sabia, de alguma forma, olhando para aquela criança que tinha o mesmo formato de olhos do meu marido, o mesmo queixo quadrado. Eu sabia o que aquela mulher veio me dizer. Convidei-as para entrar, como se estivesse em um sonho. Ou melhor, em um pesadelo, do qual não conseguia acordar. Apontei para o sofá da sala e perguntei se queriam água. Café. Qualquer coisa. Tentando ganhar tempo para organizar minha mente que parecia prestes a explodir. Regina aceitou um copo d'água. Pediu para a pequena Laura ficar quietinha desenhando com um lápis e papel que tirou da bolsa. E então, começou a falar. Sua voz era suave, mas firme, como se tivesse ensaiado aquele discurso muitas vezes. Conheci Antônio há 4 anos. Quando ele começou a viajar para São Paulo, sou representante de uma fábrica de tintas. Nos encontramos em uma feira de materiais de construção. No começo era só negócios. Mas depois, ela parou. Respirou fundo. Tomou um gole d'água. Ele me disse que era separado, que tinha um filho que morava com a mãe em Recife, que se via sozinho. Acreditei. Nos envolvemos. E quando descobri que estava grávida, ele pareceu feliz.
Disse que assumiria a criança, que estávamos construindo uma família. Só depois, quando Laura já tinha quase 2 anos, descobri que ele era casado, que tinha outra família, que tudo que me contou era mentira. Cada palavra era como uma facada. Eu olhava para aquela mulher, para aquela criança que brincava inocentemente na minha sala, e sentia meu mundo desmoronar. 20 anos de casamento, de confiança, de planos compartilhados, tudo baseado em uma mentira. Por que está me contando isso agora? Consegui perguntar finalmente, minha voz quase irreconhecível. Regina baixou os olhos, apertando o copo entre as mãos. Estou doente? Câncer. Os médicos dizem que tenho poucos meses. Não tenho família, nem amigos próximos que possam cuidar de Laura. Antônio é o pai dela. É quem deveria assumir a responsabilidade. Tentei falar com ele nas últimas semanas, mas ele não atende minhas ligações. Não responde às cartas. Então decidi vir pessoalmente. Que falar com você? Laura merece ter um lar, uma família, mesmo que... Ela não completou a frase, mas não precisava. Mesmo que não seja comigo. Era o que ela queria dizer. Mesmo que seja com a mulher que meu amante enganou por anos. Fiquei em silêncio, observando Laura. Ela desenhava concentrada, a língua aparecendo entre os lábios num gesto de concentração que me lembrou subitamente Carlinhos na mesma idade. A semelhança era dolorosa, inegável. Como descobriu onde moramos? Perguntei, ainda tentando processar tudo aquilo. Ele mantinha alguns documentos no apartamento que dividia comigo quando estava em São Paulo. Encontrei o endereço em uma correspondência do banco. Sei que não tinha direito de vir até aqui, de trazer esse problema para você. Mas não sei mais a quem recorrer. Laura é inocente em tudo isso. Levantei-me subitamente, incapaz de continuar aquela conversa, de olhar para aquela criança que era a prova viva da traição de Antônio. Preciso de um tempo, disse. Minha voz falando. Preciso pensar? Meu filho vai chegar da escola a qualquer momento. Não quero que ele veja. Não quero que ele saiba. Regina se levantou também, chamando Laura, que continuava absorta em seus desenhos. Entendo. Estamos hospedadas na pensão Santa Teresa. Aqui perto. Ficaremos mais 2 dias antes de voltar para São Paulo. Se quiser falar comigo, deixarei o número do quarto. Ela anotou o endereço e o número em um pedaço de papel que tirou da bolsa e me entregou. Pegou Laura pela mão. Agradeceu pela água e saiu. Fechei a porta atrás delas e desabei no chão da sala, soluçando como uma criança abandonada. Como eu poderia encarar Antônio depois disso? Como poderia continuar vivendo uma mentira? E o que aconteceria com aquela menina inocente quando sua mãe partisse? Por mais que eu quisesse odiar aquela criança, símbolo da traição que destruiu minha vida, como poderia culpá-la por algo que não escolheu? Quando Carlinhos chegou da escola, eu já havia lavado o rosto, preparado o almoço e colocado uma máscara de normalidade que ameaçava cair a qualquer momento. Ele me contou sobre a aula, sobre uma briga com um colega. Perguntou quando o pai voltaria. Respondi mecanicamente, sorrindo quando necessário, fazendo as perguntas de sempre, enquanto por dentro me despedaçava. Naquela noite, depois de colocar Carlinhos para dormir, tomei uma decisão. Não poderia confrontar Antônio imediatamente. Não sem um plano. Precisava pensar no futuro, no bem-estar do meu filho, nas consequências de qualquer escolha que fizesse. No dia seguinte, pedi à minha vizinha Ana que ficasse com Carlinhos após a escola. E fui até a pensão Santa Teresa. Regina me recebeu no pequeno quarto que dividia com Laura. A menina brincando no chão com uma boneca de pano surrada. Tenho algumas perguntas. Falei sem rodeios.
sem aceitar o café que ela me ofereceu. Preciso entender tudo antes de decidir o que fazer. Por quase 2 horas, Regina me contou sua história com Antônio em detalhes, como se conheceram, os encontros durante as viagens dele, as promessas, os planos que nunca se concretizariam. Falou sobre sua doença, diagnosticada 6 meses antes, sobre o tratamento que não estava surtindo efeito, sobre o medo que sentia ao pensar no futuro de Laura. Ele te dá algum apoio financeiro? Perguntei, tentando entender a extensão do envolvimento de Antônio. Sim, todo mês deixa dinheiro para nós. É como conseguimos nos manter, especialmente desde que fiquei doente demais para trabalhar. Mas não é só dinheiro que Laura precisa. É de um pai, de uma família. Observei a menina brincando, alheia à gravidade da conversa que acontecia ali. Ela era linda, com aqueles cachos escuros e olhos expressivos. Não tinha culpa de nada. Era apenas uma criança que em breve perderia sua mãe e ficaria à mercê de um pai que vivia uma vida dupla. O que você espera de mim? Exatamente. Perguntei finalmente, encarando Regina. Ela hesitou, olhando para Laura com olhos cheios de amor e preocupação. Idealmente, que você convença Antônio a assumir a paternidade oficialmente, a dar seu nome a Laura, a garantir que ela terá um lar quando eu não estiver mais aqui. Sei que peut dire muito, que você deve me odiar a situação toda. Mas não odeio você. Interrompi, surpresa com a verdade em minhas palavras. Você também foi enganada. E com certeza não odeio essa criança. Estou magoada, traída, furiosa com Antônio. Mas isso não tem nada a ver com vocês duas. Ficamos em silêncio por alguns instantes. O único som sendo o da vozinha de Laura conversando com sua boneca. Era uma situação impossível. Injusta para todos os envolvidos, mas especialmente para aquela criança inocente. Vou conversar com Antônio quando ele voltar de viagem. Falei finalmente. Não sei o que vai acontecer. Não sei como vou reagir quando vir pessoalmente. Mas prometo não abandonar Laura, independente do que aconteça entre nós. Não sei de onde vieram aquelas palavras, nem se eu seria capaz de cumprir tal promessa. Mas naquele momento, olhando para Regina, vendo o alívio em seu rosto cansado pela doença, senti que era o certo a dizer, o certo a fazer. 3 dias depois, Antônio voltou de viagem. Eu havia pedido à minha mãe que ficasse com Carlinhos para que pudéssemos conversar a sós. Quando ele entrou em casa, carregando a mala de sempre, o sorriso morrendo em seus lábios, ao ver minha expressão, senti um misto de dor, raiva e uma estranha sensação de libertação. Não precisava mais fingir. Não precisava mais aguentar aquela vida dupla que ele levava. Regina esteve aqui. Falei sem preâmbulos, com Reti Laura. A cor abandonou completamente o rosto de Antônio. Ele deixou a mala cair no chão. Buscou apoio na parede mais próxima, como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Conceição, eu posso explicar. Elle começou. Avô tremular. Explicar o quê? Antônio, que tem uma filha de 4 anos com outra mulher, que tem levado uma vida dupla há anos, que tudo o que construímos é baseado em mentiras. É o tremia, não de medo ou tristeza, mas de uma raiva que nunca tinha sentido antes, uma raiva que me dava forças para dizer tudo o que estava entalado na garganta. Sabe o que é pior? Regina está morrendo. Câncer. E você sabia disso? Mas ainda assim a ignorou. Ignorou sua filha, como se fossem um problema que desapareceria se você não olhasse para ele. Antônio desabou em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não sabia como lidar com isso. Conceição,
Amo você. Amo nosso filho. Mas também me importo com Regina. Como Laura, fiquei preso entre duas vidas. Sem saber como conciliá-las. Como fazer o certo sem machucar ninguém. Bam, você falhou miseravelmente. Respondi secamente. Todos estamos machucados agora. E a pessoa que mais vai sofrer é uma criança inocente que logo perderá a mãe e tem um pai covarde demais para assumir a responsabilidade. Nossa conversa se estendeu por horas. Houve coro, gritos, confissões, pedidos de perdão. Antônio jurou que amava apenas a mim, que Regina fora apenas um erro, uma fraqueza momentânea que se estendeu por tempo demais. Disse que enviava dinheiro todo mês, que se preocupava com o bem-estar delas, mas que tinha medo de perder nossa família se a verdade viesse à tona. E agora, o que pretende fazer? Perguntei quando ambos estávamos exaustos demais para continuar discutindo. Antônio me olhou com olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. O que você quer que eu faça? Conceição, diga-me. E farei. Se quiser que eu saia de casa, que dê espaço. Tempo para você pensar. Fará isso? Se quiser que eu registre Laura, que assuma oficialmente a paternidade, farei isso também. Só não me peça para escolher entre vocês, porque não posso abandonar nem meu filho nem minha filha. Fiquei em silêncio, ponderando suas palavras, a sinceridade em sua voz. Por mais que quisesse odiá-lo naquele momento, por mais que a traição dosse como um punhal no peito, não podia negar que ele ainda era o pai do meu filho, o homem com quem compartilhei 20 anos da minha vida. E agora era também o pai de uma menina que em breve ficaria órfã de mãe. Quero que você faça o certo. Antônio, por Laura, por Regina, por nosso filho. E por mim, quero que você seja homem o suficiente para enfrentar as consequências dos seus atos. Para dar seu nome à sua filha. Para garantir que ela tenha um futuro digno quando Regina se for. E nós, nosso casamento. Ele perguntou, um fio de esperança em sua voz. Não sei. Antônio, sinceramente não sei se consigo perdoar. Se consigo confiar em você novamente. Mas sei que não posso pensar apenas em mim agora. Há uma criança inocente envolvida. Uma menina que não pediu para nascer nessa situação. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Dormi no quarto de Carlinhos. Incapaz de deitar na mesma cama que Antônio. Incapaz de sentir seu corpo perto do meu sem lembrar que ele havia compartilhado intimidade com outra mulher. Que havia gerado uma filha que crescia distante. Sem seu nome. Sem seu reconhecimento oficial. No dia seguinte, depois de uma noite praticamente sem dormir, conversamos novamente, mais calmos, mais racionais, tentando encontrar um caminho em meio ao caos que nossas vidas haviam se tornado. Quero conhecer Laura direito. Falei, surpreendendo a mim mesma. Quero encontrá-la mais vezes antes que Regina volte para São Paulo. Quero entender quem é essa criança. O que ela precisa. O que podemos fazer por ela. Antônio me olhou assombrado, como se eu tivesse dito algo incompreensível. Você realmente faria isso. Conheceria minha filha com outra mulher. Ela não é culpada de nada? Antônio, é uma criança inocente que logo perderá sua mãe. Não posso dar as costas para isso, por mais que doa. Naquela tarde, fomos juntos à pensão Santa Teresa. Regina nos recebeu surpresa, claramente não esperando nos ver juntos. Laura correu para Antônio assim que o viu, gritando papai, papai, com uma alegria que partiu meu coração. Ele a pegou no colo, abraçando-a forte, lágrimas nos olhos. Oi, princesa, papai estava com saudades. Observei aquela cena com um nó na garganta.
lembrando de quantas vezes Carlinhos havia esperado pelo pai que estava sempre ocupado demais. Enquanto esse mesmo pai encontrava tempo para visitar sua outra família escondida, a amargura ameaçou me consumir. Mas forcei-me a afastá-la. Não era hora para isso. Passamos 2 horas, com Regina e Laura. A menina era esperta, falante, cheia de energia. Mostrou-me seus desenhos. Sua boneca. Contou-me histórias inventadas na hora com uma imaginação surpreendente para alguém tão pequeno. Apesar de tudo, não pude deixar de gostar dela, de me encantar com sua espontaneidade, com a forma como seus olhos brilhavam quando falava. Antes de sermos, Antônio teve uma conversa particular com Regina. Enquanto eu brincava com Laura no pequeno pátio interno da pensão, não sei o que foi dito. Mas quando ele voltou, seus olhos estavam vermelhos e Regina parecia mais tranquila, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. O que você decidiu? Perguntei quando estávamos no táxi, voltando para casa. Vou registrar Laura. E ele respondeu sem hesitar. Regina concordou que façamos o teste de paternidade por formalidade. Mas não há dúvidas de que Laura é minha filha. Vou abrir uma conta para ela, depositar uma quantia mensal, garantir que tenha tudo o que precisar. E quando quando ela não estiver mais aqui, decidiremos o que é melhor para Laura. Decidiremos. Repete. Surpresa com o uso do plural. Antônio me olhou com uma mistura de esperança e incerteza. Sam, se você quiser fazer parte dessa decisão, sei que não tenho o direito de pedir isso, que já te magoei demais. Mas veremos. Antônio, um dia de cada vez. As semanas seguintes foram um turbilhão. Regina e Laura continuaram em Recife. Agora hospedadas em um apartamento alugado por Antônio, o teste de paternidade confirmou o óbvio. Laura era, sem sombra de dúvida, filha de Antônio. O processo de reconhecimento da paternidade foi iniciado, com todas as implicações legais que isso trazia. Carlinhos, agora com 7 anos, foi informado de que tinha uma irmã. A explicação foi simplificada, adequada à sua idade, sem menção à traição ou à doença de Regina. Para nossa surpresa, ele aceitou a notícia com naturalidade. Até com empolgação. Sempre quis um irmãozinho ou irmãzinha. Exclamou. Quando posso conhecê-la? O primeiro encontro entre os irmãos aconteceu em um domingo, em um parque próximo à nossa casa. Laura, tímida a princípio, logo se encantou com o irmão mais velho, que a tratou com uma gentileza surpreendente, mostrando-lhe os balanços, ajudando-a a subir no escorregador, compartilhando o algodão doce que Antônio comprou, observando as 2 crianças brincando, tão parecidas nos gestos, no formato dos olhos. Na risada fácil, senti uma estranha paz em meio à tempestade que era nossa vida. Eles não tinham culpa. Eram vítimas das escolhas dos adultos. E ainda assim, ali estavam, encontrando alegria um no outro, criando um laço que talvez pudesse resistir a toda a bagunça que os cercava. Minha relação com Antônio continuava frágil, férida. Dormíamos em quartos separados. Conversávamos apenas o necessário. Evitávamos toques, olhares prolongados. A confiança, uma vez quebrada, parecia impossível de reconstruir, mas não falávamos em separação. Divorcio. Havia algo mais importante agora do que nossos sentimentos feridos, o bem-estar das crianças, especialmente de Laura, que em breve enfrentaria a perda mais dolorosa que uma criança pode sofrer. Regina piorava a cada dia. Os tratamentos já não faziam efeito. E os médicos falavam em cuidados paliativos.
Aquela expressão terrível que significa não há mais nada a fazer. Apenas tornar o fim menos doloroso. Ela estava cada vez mais fraca. Mais magra. A pele amarelada. Os olhos fundos. Mas ainda assim, mantinha uma dignidade impressionante. Uma preocupação constante mais com Laura do que consigo mesma. Em uma tarde de julho, enquanto Laura brincava com Carlinhos sob a supervisão de minha mãe, Regina me pediu para conversar a sós. Sentamos no pequeno sofá do apartamento alugado. Ela enrolada em um cobertor apesar do calor, as mãos finas, segurando uma xícara de chá que eu havia preparado. Obrigada, ela disse simplesmente, por tudo o que tem feito por Laura. Por mim. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, você é uma mulher extraordinária. Conceição. Senti lágrimas nos olhos. Incapaz de responder. Como poderia explicar que meus motivos não eram tão nobres? Que no início, minha preocupação com Laura era mais por obrigação moral do que por afeto genuíno. Que parte de mim ainda ressentia tanto ela quanto Regina por terem despedaçado minha vida perfeita. Não me agradeça. Falei finalmente. Estou apenas fazendo o que qualquer pessoa decente faria. Regina sorriu fracamente, tomando um gole de chá com dificuldade. Não. Conceição. Muitas mulheres teriam expulsado Antônio de casa. Teriam processado. Obrigado. Impedido qualquer contato. Você não apenas aceitou a existência de Laura, mas está ajudando a cuidar dela. A preparar tudo para quando eu. Ela não completou a frase. Mas não era necessário. A morte pairava naquele ambiente como uma presença concreta. Quase palpável. Regina, comecei hesitante. Sei que é difícil falar sobre isso. Mas precisamos discutir o que acontecerá com Laura depois. Você tem alguma preferência? Algum desejo específico? Ela baixou os olhos, as mãos tremendo levemente ao redor da xícara. Na verdade, tenho, mas não sei se tenho o direito de pedir isso. Diga-me, prometo considerar seriamente. Seja o que for. Regina tomou um longo fôlego, como se reunisse coragem. Quero que Laura fique com vocês. Com você? Com Antônio? Com Carlinhos? Quero que ela cresça em uma família. Com um pai. Um irmão. Ela me olhou diretamente nos olhos. Uma súplica silenciosa em seu olhar. E uma mãe. Sei que não é justo pedir isso. Que você não tem nenhuma obrigação com minha filha, além de garantir que o pai a sustente. Mas Laura precisa de uma mãe. Conceição, nos últimos meses, vendo como você a trata, como se importa, como ensina, pensei que talvez um dia você pudesse amá-la como sua. Fiquei sem palavras. O choque da proposta, me deixando momentaneamente paralisada, Regina estava me pedindo para criar sua filha. Para ser mãe da criança nascida da traição de meu marido. Era absurdo. Impensável. E ainda assim, nas últimas semanas, eu havia me afeiçoado a Laura. Havia aprendido suas preferências, seus medos, seus pequenos hábitos. Sabia que ela gostava de dormir com a luz do corredor acesa, que tinha medo de trovões, que adorava histórias sobre animais falantes, que prefere suco de laranja a qualquer outro sabor. Não precisa responder agora. Regina acrescentou rapidamente, vendo minha hesitação. É uma decisão enorme. Sei disso. Só queria que soubesse qual é meu desejo. E se Antônio e eu nos separarmos? Perguntei, dando voz a uma possibilidade que pairava sobre nós. Se nosso casamento não resistir a tudo isso, então Laura ficaria com quem tivesse melhores condições de criá-la, idealmente com o pai. Mas ela hesitou,
O peso do que estava prestes a dizer claramente visível em seu rosto abatido. Mas se você quisesse, se sentisse que poderia cuidar dela, o malo, dar-lhe um lar, eu confiaria mais em você do que em Antônio. Ele é um bom pai quando está presente. Mas sabemos que nem sempre está. Você, por outro lado, tem mostrado uma força, uma capacidade de amar mesmo nas circunstâncias mais difíceis, que me dá confiança. Aquela conversa ficou comigo por dias, ocupando meus pensamentos enquanto cozinhava, enquanto ajudava Carlinhos com a lição de casa, enquanto tentava decidir o que fazer com meu casamento despedaçado. A ideia de criar Laura, de ser responsável por seu crescimento, sua educação, seu bem-estar, parecia simultaneamente assustadora e certa, de alguma forma que eu não conseguia explicar. Em agosto, Regina foi hospitalizada. O câncer havia se espalhado para o fígado, os pulmões, deixando-a tão fraca que já não conseguia cuidar de Laura sozinha. Antônio e eu nos revezávamos, levando a menina para passar algumas horas no hospital todos os dias. E cuidando dela no restante do tempo. Laura ficava em nossa casa durante o dia, brincando com Carlinhos, adaptando-os lentamente à rotina, aos horários, às regras da família. À noite, Antônio a levava de volta ao apartamento alugado, onde uma enfermeira contratada cuidava dela enquanto Regina estava no hospital. Era um arranjo temporário. Todos sabíamos. Até que Regina faleceu numa madrugada silenciosa de setembro. O médico disse que foi pacífico, que ela simplesmente parou de respirar durante o sono. Sem dor, sem agitação. Antônio foi quem recebeu a notícia. Quem teve que explicar a Laura, com a ajuda de uma psicóloga, que sua mãe havia ido para o céu e não voltaria mais. Lembro-me vividamente do enterro, realizado em um cemitério pequeno nos arredores de Recife. Éramos poucos, Antônio. E as crianças, minha mãe, alguns colegas de trabalho de Regina, que viviam na cidade. Laura, vestida de branco, a pedido da mãe, que havia deixado instruções específicas, segurava um pequeno buquê de margaridas. Sem entender completamente a finalidade daquela cerimônia, mas sentindo a gravidade, a tristeza que pairava no ar. Durante a cerimônia, ela ficou ao meu lado, sua mãozinha pequena segurando firmemente a minha, como se buscasse um ponto de apoio em um mundo que subitamente havia perdido sua principal referência. Quando o caixão foi baixado, ela se virou para mim, os olhos arregalados de medo e confusão. Mamãe vai ficar ali embaixo? Perguntou em uma voz tão baixa que quase não ouvi. Agachei-me para ficar na altura de seus olhos, segurando suas mãozinhas entre as minhas. O corpo da sua mamãe fica aí. Sim, querida. Mas o que fazia sua mamãe ser sua mamãe? O amor dela por você. As memórias. Isso tudo continua aqui? Toquei levemente seu peito, na altura do coração. E aqui, toquei sua cabeça. Sua mamãe sempre vai estar com você. Laura, mesmo que você não possa vê-la ou tocá-la. Ela a sentiu. Séria demais para uma criança de 4 anos. E então, num movimento que me pegou de surpresa, jogou os braços ao redor do meu pescoço, abraçando-me com força. Tia Conceição, posso ficar com você agora? Mamãe disse que você ia cuidar de mim quando ela fosse para o céu. Senti lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto enquanto a abraçava de volta, ciente dos olhares de Antônio, de minha mãe, de todos ao redor. Naquele momento, todas as dúvidas, todo o ressentimento, toda a mágoa pareciam pequenos, insignificantes comparados à necessidade daquela criança que se agarrava a mim como a uma tábua de salvação.
Sim. Laura. Responde. A voz embargada pelo choro. Você vai ficar comigo. Vamos cuidar de você. Na volta do cemitério, sentada no táxi entre Antônio e as crianças que dormiam exaustas pelo dia emocionalmente desgastante, tomei minha decisão. Laura vem morar conosco. Falei sem olhar para Antônio, permanentemente. Não como uma visita, não como a filha do meu marido com outra mulher, mas como parte da família, como nossa filha. Antônio virou-se para mim, os olhos arregalados de surpresa. Conceição, tem certeza. É uma responsabilidade enorme. Uma decisão que vai mudar nossas vidas para sempre. Tenho certeza. Regina me pediu isso antes de morrer e prometi considerar, depois do que aconteceu hoje. Vendo como Laura confia em mim. Como precisa de estabilidade. De segurança. Não vejo outra opção. Ela merece um lar. Uma família. Pessoas que a amem incondicionalmente. E o nosso casamento? Ele perguntou em voz baixa. A pergunta que pairava entre nós há meses. Respirai fundo, olhando para as duas crianças que dormiam tranquilas, alheias à conversa que definiria seu futuro. Não sei. Antônio, sinceramente não sei se conseguiremos reconstruir o que tínhamos antes. Mas sei que, por ora, precisamos estar juntos por eles. Carlinhos precisa de um pai. Laura precisa de uma família estável. O resto resolveremos com o tempo. É assim, com uma decisão tomada em um táxi, voltando de um funeral, nossa vida mudou completamente. Laura veio morar conosco, ocupando o terceiro quarto da casa, aquele que deveria ter sido do segundo filho que nunca tive. Aos poucos, suas roupas, seus brinquedos, suas pequenas posses foram trazidas do apartamento alugado, transformando o espaço, en neutro, em um quarto de criança, com paredes que Antônio pintou de amarelo claro, com prateleiras onde coloquei livros infantis, com uma boneca de pano nova que comprei para substituir a velha e surrada que ela trazia de São Paulo. Os primeiros meses foram difíceis. Laura corava à noite, chamando pela mãe. Às vezes entrando em nosso quarto agora, compartilhado novamente. Uma tentativa de normalidade para as crianças e subindo em nossa cama, buscando conforto durante o dia. Tinha momentos de rebeldia, de raiva, jogando brinquedos, recusando comida, testando os limites como qualquer criança faria, mas com a intensidade extra de quem está processando uma perda devastadora. Carlinhos, surpreendentemente, foi um porto seguro nesse período tempestuoso, com a resiliência típica das crianças. Aceitou a nova irmã, como se ela sempre tivesse estado ali, dividindo brinquedos, ensinando jogos, mostrando os melhores lugares para brincar no quintal. Quando Laura estava triste, ele inventava histórias malucas para fazer, lá rir. Quando ela se sentia insegura em um ambiente novo, ele segurava sua mão, guiando-a com a confiança de um irmão mais velho. Minha mãe, que inicialmente ficou chocada com a situação toda, logo se rendeu ao charme de Laura, tratando-a exatamente como tratava Carlinhos, com o mesmo amor, a mesma firmeza, os mesmos mimos ocasionais. No final das contas, ela me disse, um dia, enquanto observávamos as crianças brincando no quintal, ela é apenas uma menina precisando de amor. E amor é algo que nunca faltou nesta família. Quanto a Antônio e eu, nosso relacionamento passou por transformações lentas, dolorosas, mas necessárias. Havia dias em que a mágoa ressurgia com força total, em que mal conseguíamos nos olhar, em que cada palavra parecia uma acusação. Havia outros em que, vendo as crianças felizes, trabalhando juntos,
para criar um ambiente estável. Sentíamos uma nova conexão, nascendo das cinzas da antiga. Começamos terapia de casal, algo quase inédito naquela época em Recife. Enfrentando os olhares curiosos, os comentários velados dos vizinhos, dos conhecidos que inevitavelmente notaram a chegada de Laura, as semelhanças evidentes com Antônio, e tiraram suas próprias conclusões. Houve momentos em que pensei em desistir, em pedir o divórcio, em seguir meu caminho sozinha com Carlinhos, mas então olhava para Laura, para como ela já me chamava de mãe com naturalidade, para como seus olhos brilhavam quando aprendia algo novo, e sabia que não poderia abandoná-la, que a promessa que fiz no cemitério naquele dia não era apenas para Regina, mas para a própria Laura e para mim mesma. Ao longo daquele primeiro ano, a dor foi se transformando. Não desapareceu. Duvido que algum dia desapareça completamente, mas mudou de forma, de intensidade. Aprendi a amar Laura não como uma obrigação, não como um fardo imposto pelas circunstâncias, mas genuinamente, profundamente, como se ela tivesse saído de mim. Antônio mudou também. A experiência de quase perder tudo, de ver o sofrimento que causou, fez com que repensasse suas prioridades. Ele contratou um gerente para a segunda loja, reduzindo drasticamente as viagens de negócios, passando a estar presente nos jantares, nas reuniões escolares, nos fins de semana em família. Não era perfeito, ninguém é, mas estava se esforçando genuinamente para ser um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor. Em uma noite, quase um ano após a morte de Regina, quando as crianças já dormiam e estávamos sentados na varanda, tomando chá em silêncio, Antônio segurou minha mão hesitantemente, como se temesse uma rejeição. Obrigado, ele disse simplesmente, por não desistir, por dar uma chance a nós, a esta família, por amar Laura como sua. Sei que não mereço perdão, que o que fiz é imperdoável, mas sou grato todos os dias, por você ser quem é. Conceição, por ter força e coração suficientes para todos nós. Senti lágrimas nos olhos, a emoção me pegando de surpresa. Não havia perdoado completamente. Talvez nunca perdoasse totalmente, mas havia encontrado um caminho para seguir em frente, para construir algo novo sobre as ruínas do que foi destruído. Não fiz isso por você, Antônio. Respondi sinceramente. Fiz por Laura, por Carlinhos e por mim mesma, porque não saberia viver comigo se tivesse dado as costas para uma criança que precisava de mim, mesmo que sua existência tenha me causado tanta dor. Ele assentiu, compreendendo, apertando minha mão com mais força. Sei disso, e é por isso que te admiro tanto. Prometo passar o resto da minha vida tentando ser digno dessa segunda chance. Os anos foram passando. Laura cresceu saudável, feliz, cercada de amor e estabilidade. Contamos a verdade sobre sua origem quando ela tinha idade suficiente para compreender, temendo sua reação, o possível ressentimento, mas ela nos surpreendeu, como sempre fazia, com sua capacidade de aceitar, de perdoar, de encontrar o lado positivo mesmo nas situações mais difíceis. Sempre soube que era diferente. Ela nos disse aos 12 anos. Depois de ouvir toda a história, sempre senti que havia algo não dito, um segredo, mas nunca duvidei que me amassem, que eu pertencia a esta família. E isso é o que importa, não é? Carlinhos e Laura desenvolveram uma amizade que ia além da relação fraternal imposta pelas circunstâncias. Eram genuinamente próximos, confidentes, protetores um do outro. Ele foi o primeiro a enfrentar um menino que chamou Laura de filha da outra quando o boato eventualmente se espalhou na escola.
Ela foi quem o consolou quando seu primeiro amor de adolescência terminou em decepção. Antônio e eu reconstruímos nosso relacionamento, diferente do original, mas talvez mais forte em alguns aspectos. A traição nunca foi esquecida. Algumas feridas deixam cicatrizes permanentes, mas aprendemos a construir sobre essas cicatrizes, a usar a experiência para fortalecer os alicerces, para valorizar o que realmente importava. E agora, olhando para trás, aos 78 anos, com Antônio falecido há 5 anos, com Carlinhos e Laura adultos, com seus próprios filhos, suas próprias vidas. Percebo o quanto aquela decisão tomada em um momento de crise definiu não apenas meu destino, mas o de toda uma família. Laura, Hodge.com, 48 anos. É pediatra. Escolheu uma profissão que permite ajudar crianças, dar-lhes conforto, segurança, cuidado. Carlinhos, com 55, assumiu os negócios do pai, expandindo-os, modernizando-os, mas mantendo os valores de honestidade e trabalho duro que Antônio, apesar de seus erros, sempre prezou. Ambos me visitam regularmente. Trazemos neto, em que esta casa antiga de risos, de histórias, de vida. Quando olho para eles, para as pessoas excepcionais que se tornaram, sinto um orgulho que transcende qualquer dor do passado. Às vezes, em noites quietas como esta, penso em Regina. Penso no que ela diria se pudesse ver sua filha agora, médica respeitada. Mãe, amorosa, mulher forte e segura de si. Penso em como agradecer a ela por confiar sua maior preciosidade a mim, por acreditar que eu seria capaz de amar Laura como minha, mesmo depois de todo o sofrimento. E penso também nas escolhas que fazemos, nas reviravoltas inesperadas da vida, nos momentos decisivos que nos definem. Aquela tarde em que Regina bateu à minha porta foi, sem dúvida, o pior e o melhor dia da minha vida. O pior, porque destruiu a ilusão de um casamento perfeito, a confiança que depositava cegamente em Antônio. O melhor, porque me trouxe Laura, porque me mostrou forças que eu nem sabia que possuía, porque me ensinou o verdadeiro significado de família, não aquela baseada apenas em sangue ou em documentos, mas a que construímos dia após dia, com amor, com perdão, com persistência. Se há uma lição que aprendi nessa jornada, e que gostaria de compartilhar com vocês, que escutaram pacientemente a história desta senhora idosa, é que o amor verdadeiro é uma escolha diária. Não é apenas um sentimento que acontece conosco, mas uma decisão que tomamos cada manhã ao acordar. Escolhemos amar mesmo quando dói, mesmo quando é difícil, mesmo quando seria mais fácil desistir. Esta, meus queridos, é essa escolha que faz toda a diferença. É ela que nos permite transformar tragédias em redenção, dor em crescimento, ódio em compreensão. Foi ela que me permitiu criar como minha a filha nascida da traição do meu marido e encontrar nesse ato não apenas sacrifício, mas profunda, inesperada felicidade. Quando Laura completou 15 anos, fizemos uma festa de debutante, como manda a tradição brasileira. Era 1992. O país vivia a euforia da abertura democrática, a esperança de novos tempos após o impeachment do Collor. Economizamos durante meses para dar a ela uma celebração especial, nada extravagante, mas bonita e significativa. Na hora da valsa, quando chegou o momento de dançar com o pai, vi nos olhos de Antônio um misto de orgulho e arrependimento, como se naquele momento ele compreendesse plenamente o valor do que quase havia perdido. Depois foi a minha vez de dançar com ela.
Laura me abraçou forte antes de começarmos e sussurrou no meu ouvido. Obrigada por ser minha mãe. Por escolher me amar. Não consegui segurar as lágrimas. Naquele salão cheio de convidados, com a música tocando e todos observando. Senti que completávamos um ciclo. Não era mais a mulher que aceitou criar a filha da traição do marido por obrigação moral, era simplesmente uma mãe. Dançando com sua filha em um momento especial. Quando Laura decidiu que queria ser médica, aos 17 anos, foi Carlinhos quem mais a incentivou. Ele já trabalhava com o pai nas lojas. Estava noivo. E usou parte de suas economias para comprar livros de medicina para a irmã, estudar para o vestibular. Você vai ser a médica da família. Ele disse-a orgulhoso. Nas noites em que a encontrávamos dormindo sobre os livros, exausta depois de horas de estudo. Era Antônio quem a carregava para a cama, como fazia quando ela era pequena. O dia em que ela foi aprovada em medicina na Universidade Federal de Pernambuco foi uma festa em nossa casa. Antônio fez questão de convidar toda a família. Amigos, vizinhos, minha filha, a futura médica, anunciava para quem quisesse ouvir. Os olhos marejados de orgulho, naquela noite, tarde da madrugada, quando todos já tinham ido embora. E a casa finalmente silenciou. Laura veio até meu quarto. Antônio já dormia, cansado das comemorações. Mãe, ela disse, sentando-se na beira da cama. Você acha que minha mãe biológica ficaria orgulhosa de mim? A pergunta me pegou de surpresa. Raramente falávamos de Regina. Não por tabu, mas porque Laura parecia tão integrada, tão nossa, que o passado ficava cada vez mais distante. Sentei-me ao lado dela. Segurei suas mãos nas minhas. Tenho certeza absoluta que sim. Minha filha, Regina, era uma mulher inteligente, determinada, que lutou até o fim para garantir seu bem-estar. Ela sacrificou seu próprio conforto para vir até aqui, para garantir que você teria uma família. Se pudesse ver a mulher maravilhosa que você se tornou, estaria explodindo de orgulho. Laura sorriu, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. Às vezes sinto que estou esquecendo dela. O rosto, a voz. Tenho medo de perder essas memórias. Levantei-me. Fui até o armário e peguei uma caixa que guardava com cuidado. Dentro havia algumas fotos de Regina com Laura bebê, cartas que ela havia escrito para a filha antes de morrer, para serem entregues em momentos especiais da vida. Um pequeno diário. Sua mãe preparou isso para você. Sempre soube que não estaria aqui para ver você crescer. Então, deixou pedaços de si mesma nessas lembranças. Guardo para você desde que ela partiu. Acho que agora é o momento certo para você ter isso. Laura abraçou a caixa contra o peito, soluçando. Obrigada por guardar isso. Obrigada por nunca tentar apagar ela da minha vida, mesmo tendo todos os motivos para isso. Laura, minha filha, eu jamais faria isso. Regina me deu o maior presente que alguém poderia dar. A chance de ser sua mãe. Nunca quis substituí-la. Apenas honrar a confiança que ela depositou em mim. Naquela noite, Laura dormiu no nosso quarto. Como fazia quando criança após perder a mãe? De manhã, a encontrei folheando o diário de Regina, absorvendo aquelas palavras como quem mata uma sede antiga. Foi um momento de reconexão com suas raízes, de compreensão mais profunda de sua própria história. Os anos de faculdade de Laura foram intensos. Medicina não é curso fácil. E houve momentos em que a víamos exausta, questionando sua escolha. Mas havia uma resiliência nela. Uma determinação que me lembrava tanto Regina. É o sangue dela correndo nas veias da nossa menina, dizia Antônio, quando observávamos Laura estudando madrugada adentro.
recusando-se a desistir diante das dificuldades. Em 1999, quando ela estava no 4º ano de medicina, Antônio teve um infarto. Não foi grave. Os médicos conseguiram atender-o a tempo. Mas foi um susto que sacudiu nossa família. Laura praticamente se mudou para o hospital durante a internação, questionando os médicos, verificando exames, garantindo que o pai recebesse o melhor tratamento possível. Nossa filha salvou minha vida. Antônio disse-a depois, com aquele exagero típico dos pais orgulhosos. Ela fez os médicos mudarem o tratamento. Notou algo no eletro que ninguém tinha visto. Talvez fosse exagero, mas o episódio confirmou para Laura sua vocação. Ela decidiu se especializar em cardiologia, inspirada pela experiência com o pai. E quando se formou? Em 2001, a foto que mais gostava não era a oficial, de Beca e Capello, mas uma em que estávamos os 4, ela, Carlinhos, Antônio e eu, abraçados, sorrindo para a câmera com os olhos marejados de emoção. Minha família. Ela escreveu atrás da foto, simples acima, sem explicações, sem qualificadores, sem ressalvas. Éramos sua família, uma unidade construída sobre alicerces improváveis, mas sólidos em seu próprio modo peculiar. Após a residência, Laura decidiu passar um ano em São Paulo, trabalhando no mesmo hospital, onde sua mãe biológica havia sido tratada. Foi uma jornada pessoal para ela. Uma forma de conectar-se com essa parte de sua história. Antônio ficou apreensivo. São Paulo ainda evocava lembranças dolorosas, culpas não completamente resolvidas. Tem certeza que quer ir para lá? Ele perguntou quando ela anunciou a decisão. Existem excelentes hospitais aqui em Recife, ou mesmo no Rio. Preciso fazer isso, pai. Ela respondeu com convicção. Não é para punir você ou reviver o passado doloroso, é para honrar mamãe Regina, para entender melhor de onde venho, para completar esse ciclo. Durante esse ano, Laura conheceu antigos colegas de trabalho de Regina, visitou lugares que tinham sido importantes para sua mãe biológica, fez amizade com uma enfermeira que havia cuidado dela durante o tratamento. Sua mãe era uma guerreira. A enfermeira contou a Laura, mesmo nos dias mais difíceis, quando a dor era quase insuportável, ela sempre perguntava por você. Sempre queria saber se tínhamos notícias suas. Essas descobertas, essas conexões, trouxeram a Laura uma paz que ela talvez nem soubesse que precisava. Quando retornou a Recife, um ano depois, havia uma serenidade nela, uma aceitação plena de sua história complexa, de suas 2 mães, de seu pai imperfeito, mas amado. Em 2007, Laura casou com Henrique, um colega médico que conheceu durante a residência. O casamento foi no mesmo local onde Antônio e eu havíamos nos casado, 4 décadas antes. Uma escolha deliberada dela, uma forma de honrar nossa história, com todas as suas complexidades. Na cerimônia, Antônio a conduziu até o altar, os olhos marejados de emoção. E quando o padre perguntou: quem entrega esta mulher? Foi minha vez de me levantar e também ir até eles. Seus pais. Respondemos juntos. Nossas vozes unidas após tantos anos. Tantas provações. Tantos momentos em que pareceu impossível continuarmos como família. Laura carregava consigo, em um medalhão junto ao buquê, uma pequena foto de Regina, para que ela também esteja aqui, explicou quando me mostrou antes da cerimônia, para que as 2 mulheres que me deram vida, cada uma a seu modo, possam me acompanhar neste momento. Aquele gesto simples, aquela inclusão sensível, mostrou-me mais uma vez
a mulher extraordinária que havíamos criado, capaz de integrar todas as partes de sua história, de honrar suas origens sem negar seu presente, de amar sem condições ou ressalvas. Quando seu primeiro filho nasceu, em 2010, ela o chamou de Antônio, em homenagem ao pai. O segundo, 2 anos depois, recebeu o nome de Regina. E quando a terceira criança chegou, em 2015, uma menina de cachinhos escuros e olhos expressivos como os da avó que nunca conheceu, Laura me perguntou se eu me importaria se ela recebesse meu nome. Conceição. Repeti, incapaz de conter as lágrimas. Você quer dar meu nome à sua filha? Quero que ela leve o nome da mulher mais forte que já conheci. Laura respondeu, segurando minha mão enquanto amamentava o bebê, da mulher que me ensinou que o amor verdadeiro é uma escolha diária, que família não se define pelo sangue, mas pelas ações, pelo cuidado, pelo compromisso renovado a cada amanhecer. Antônio faleceu em 2020. Aos 77 anos, foi uma partida tranquila. Durante o sono, o coração cansado, finalmente descansando após décadas de trabalho duro, de arrependimentos, de tentativas constantes de compensar o erro que quase destruiu nossa família. Seu funeral reuniu centenas de pessoas, funcionários das lojas que agora Carlinhos administrava, amigos de décadas, familiares, ex-clientes que faziam questão de compartilhar histórias sobre a honestidade, a generosidade do seu Antônio. Estávamos todos lá, Carlinhos com sua esposa e 3 filhos, Laura com Henrique e as 3 crianças. E, segurando a mão da pequena Conceição que, aos 5 anos, tentava compreender por que o vovô tinha ido morar com Jesus, como eu tentei explicar da forma mais suave possível. Naquela noite, após o enterro, quando finalmente estava sozinha no quarto, que dividi com Antônio por mais de 50 anos, permiti-me chorar verdadeiramente. Não apenas pela perda do companheiro de uma vida, mas por toda a nossa história, com suas dores e alegrias, seus momentos de quase ruptura e suas surpreendentes redenções. Em meio às lágrimas, encontrei uma carta que ele havia deixado para mim. Guardada em sua mesa de cabeceira, o envelope dizia simplesmente, para Conceição. Quando eu parti, minha amada Conceição, ele escreveu com aquela caligrafia forte que sempre teve. Se você está lendo isso, é porque finalmente fui chamado a prestar contas de meus atos. Não tenho medo do julgamento divino, porque sei que o mais difícil já enfrentei, o olhar magoado nos seus olhos naquele dia em que Regina bateu à nossa porta. Não vou usar estas últimas palavras para pedir perdão novamente. Já o fiz inúmeras vezes ao longo de nossa vida. E você, com sua generosidade infinita, me deu muito mais do que mereci. Quero apenas agradecer por não ter desistido de mim quando teria sido perfeitamente compreensível fazê-lo, por ter encontrado em seu coração espaço para perdoar o imperdoável, para amar não apenas nossa filha, Laura, mas também a mim. Apesar de meus erros, durante todos estes anos, acordei cada manhã tentando ser digno dessa segunda chance. Nem sempre consegui. Sou humano e falho como todos, mas nunca deixei de tentar, de agradecer silenciosamente por cada dia ao seu lado, por cada momento com nossos filhos, com nossos netos. Você transformou a maior tragédia de nossas vidas em nosso maior triunfo. Construiu uma família onde poderia ter havido apenas ruínas. Amou quando seria mais fácil odiar. Por isso, e por tudo mais que você é, minha Conceição, parto deste mundo em paz, certo de que, apesar de meus muitos erros, fiz algo certo na vida. Escolhi você como companheira, como porto seguro,
Como exemplo, até um dia. Meu amor, seu Antônio. Li e reli aquela carta dezenas de vezes nos dias seguintes. As lágrimas sempre voltando. As emoções tão complexas quanto nossa história. Não era uma carta que apagava o passado, que eliminava as cicatrizes. Era um reconhecimento honesto de nossa jornada, com todas as suas imperfeições e momentos de graça. E agora, aos 78 anos, olhando para trás, para essa vida tão inesperadamente rica em desafios e bênçãos, percebo que não mudaria nada, nem mesmo aquela tarde terrível em que Regina bateu à minha porta, porque sem aquele momento de ruptura, de dor absoluta, não teríamos Laura, não teríamos a família que construímos. Os laços que forjamos no fogo da adversidade. Quando as pessoas descobrem nossa história, e muitos a conhecem aqui em Recife, onde vivemos todas essas décadas, frequentemente me perguntam: como conseguiu? Dona Conceição. Como encontrou forças para perdoar? Para amar a filha da amante do seu marido como se fosse sua? A resposta sempre foi simples. Embora o caminho tenha sido tudo menos isso, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um ato de amor de cada vez. Porque, no final, é disso que se trata a vida. Não é mesmo? De pequenas escolhas diárias que, somadas, definem quem realmente somos, de momentos aparentemente insignificantes que, vistos em retrospectiva, revelam-se como as verdadeiras encruzilhadas de nossa existência. Escolhi amar Laura. Escolhi dar uma segunda chance a Antônio. Escolhi acreditar que famílias podem ser construídas sobre alicerces imperfeitos, que o perdão não é fraqueza, mas a maior força que possuímos. E se há algo que desejo transmitir a vocês, meus queridos que ouviram pacientemente esta história, é que nunca subestimem o poder dessas escolhas. O poder de dizer sim ao amor, mesmo quando tudo em volta grita não. O poder de perdoar, não necessariamente para benefício de quem errou, mas para sua própria libertação. O poder de criar beleza a partir da dor, sentido a partir do caos. Nossa história não é perfeita. Tem cicatrizes, tem momentos de dúvida, tem feridas que levaram décadas para sarar, algumas que talvez nunca tenham sarado completamente, mas é uma história verdadeira. Uma história de amor em suas múltiplas formas imperfeito, complicado, testado pelo fogo, mas ultimamente triunfante. E não é disso que se trata a vida brasileira, de encontrar alegria mesmo nas dificuldades, de dar um jeitinho quando os problemas parecem insuperáveis, de celebrar a vida mesmo em meio às suas complexidades. Esse jeitinho que não é malandragem, mas resiliência. Não é atalho, mas criatividade diante da adversidade. Laura, hoje uma cardiologista respeitada, costuma dizer que sua história pessoal a tornou uma médica melhor. Aprendi desde cedo que o coração é muito mais do que um órgão. Ela me disse uma vez que suas capacidades vão muito além de bombear sangue, que ele pode se quebrar não apenas de formas que aparecem nos exames, mas de maneiras invisíveis, profundas. E, mais importante, aprendi que não existe coração tão quebrado que não possa ser remendado. Com tempo, paciência e cuidado adequados. Carlinhos, meu primogênito, transformou as lojas do pai em uma rede regional de materiais de construção, mantendo sempre os valores de honestidade e trabalho árduo que Antônio, apesar de seus erros, nos transmitiu. Construímos lares. É o lema da empresa, escolhido por ele em homenagem à nossa própria jornada familiar, porque foi isso que fizemos. Não é mesmo? Construímos um lar, tijolo por tijolo, dia após dia, escolha após escolha. Meus netos,
agora adolescentes e jovens adultos, cresceram ouvindo fragmentos desta história, adaptada conforme suas idades. E compreensão. Não há segredos entre nós. Não há temas proibidos. Laura fez questão que seus filhos soubessem sobre Regina, sobre suas origens, sobre como nossa família se formou. A verdade, contada com amor e no momento adequado, nunca machuca de forma irreparável. Ela costuma dizer. A pequena Conceição, agora com 8 anos, é quem mais se parece com Regina fisicamente. Os mesmos cachos rebeldes, o mesmo sorriso luminoso, às vezes. Quando a observo brincando no mesmo quintal, onde Laura e Carlinhos brincaram décadas atrás, sinto como se um círculo estivesse se fechando. Como se a vida, em sua sabedoria infinita, nos oferecesse estas pequenas confirmações de que, apesar de tudo, seguimos no caminho certo. Recentemente, enquanto ajudava Laura a organizar antigas fotografias para um álbum familiar, encontramos uma de Regina, tirada pouco antes de adoecer. Nela, a jovem mãe sorria para a câmera. Laura pequena em seus braços, os olhos brilhando com aquele amor feroz, protetor, que só as mães conhecem. 2 mães, 2 amores diferentes, mas igualmente importantes, comentou Laura, colocando esta foto ao lado de uma minha com ela. Anos depois. Sou tão abençoada por ter tido vocês 2 em minha vida. Essa frase, dita com tanta naturalidade, resume melhor do que qualquer elaboração filosófica. O que aprendi em todos estes anos, o amor não é um recurso limitado, que se dilui quando compartilhado. Ao contrário, é a única coisa que se multiplica ao ser dividida. Regina e eu, 2 mulheres em situações impossíveis. Encontramos na pequena Laura um ponto de convergência para nosso amor, nossa capacidade de sacrifício, nossa humanidade compartilhada e... Laura, aquela criança assustada que entrou em nossa casa como símbolo de uma traição, transformou-se no próprio catalisador de nossa redenção coletiva. É essa a magia da vida. Meus queridos, como as águas de um rio que encontram seu caminho entre as pedras, o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de fluir, de nutrir, de transformar paisagens áridas em jardins floridos. Obrigada por ficarem até o final. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários sua própria experiência, com perdão, com escolhas difíceis, com amor incondicional. E não se esqueça de compartilhar com alguém que possa precisar ouvir que mesmo nos momentos mais escuros, há sempre um caminho possível. Uma luz que nos guia em direção à cura. Um abraço apertado desta vovó que aprendeu, da forma mais difícil, que a vida raramente segue nossos planos, mas frequentemente nos surpreende com presentes disfarçados de problemas. Fiquem com Dieu, meus queridos. E até a próxima história.